Mateus capítulo 16, versículos 13 a 18, e acompanhar comigo no telão ou abrir a sua Bíblia em papel, eletrônica. Mateus 16, versículo 13 a 18, revista e atualizada. Vamos bem forte. Indo Amados, a igreja está morrendo. Podemos orar mais uma vez? Amado Senhor, que a Tua palavra que nos vai ser apresentada agora, Senhor Espírito Santo, nos ajude a recebê-la. Por isso, em nome de Jesus, todo espírito contrário à Tua palavra seja incapacitado agora para exercer influência psíquica, para exercer influência por sugestões à mente, confusão de pensamento, e toda e qualquer intenção seja frustrada em nome de Jesus, de modo que a Tua palavra, Senhor, penetre em nós, e pela ação do Senhor seja feita compreendida por cada um de per si e aplicada ao contexto pessoal e particular de cada um, para que assim aquilo que o Senhor tem por intenção através dela se cumpra na nossa vida e nos edifique, em nome de Jesus. Amém. O texto que acabamos de ler é um texto que marcou a história do cristianismo. Por algumas razões, marcou de forma ruim e boa. Por uma interpretação eivada, cheia de intenções humanas para a construção de um ideal de poder, de dominação religioso, eclesiástico, de supremacia sobre o povo e sobre os reinos e sobre a política e sobre os povos. Ruim, mal. Mas também marcou com a verdade eterna que nos trouxe salvação, que nos trouxe libertação, que nos trouxe livramento da ignorância. Pois o próprio Senhor Jesus é quem disse: se você conhecer a verdade, você será liberto. E a liberdade que é proporcionada pela verdade é exatamente do não saber, da ignorância. Esse texto, amados, vem sendo muito mal interpretado ao longo de toda a história do cristianismo, desde que a igreja se institucionalizou. O texto diz que, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Jesus junta os seus discípulos e faz essa pergunta: estão dizendo por aí que o Filho do Homem é quem? Ele estava falando de si mesmo. Quem são, ou melhor, o que dizem as pessoas a respeito de quem eu sou? E os discípulos responderam a Jesus: uns dizem João Batista. Ora, para ser João Batista teria que ser ressuscitado. Tu és João Batista que ressuscitou.
Outros, Elias. Ora, para ser Elias teria que ter retornado à terra. Ele que não morreu, foi levado ao céu numa carruagem de fogo. E outros, Jeremias ou algum dos profetas. Ou seja, estão dizendo por aí que o Senhor é a reencarnação de um profeta, ou um profeta que foi para o céu sem morrer e voltou, ou um profeta que foi morto e ressuscitou. E isto deve ser divisor de águas para muita gente, porque não era nenhum profeta que ressuscitou, não era nenhum profeta que reencarnou em Jesus, nem era nenhum profeta que desceu num UFO, num disco voador, vindo do céu, e agora está aqui trazendo uma revelação importante, nova, o Evangelho. Isto para muitos que querem crer em doutrina de demônios, fazendo a verdade ser torcida, porque diz a palavra de Deus que importa ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não há reencarnação. Mas vós, perguntou Jesus, quem dizeis que eu sou? Mas e vocês? O que tá? Tudo bem, essas pessoas estão falando essas coisas aí, tudo errado. Mas e vocês? Vocês estão dizendo, para vocês, quem sou eu? Vocês que andam comigo, vocês que são meus discípulos, vocês que fazem refeições comigo, dormem e acordam, me veem de manhã cedo até a hora de dormir. Quem vocês dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para o judeu, quem era Cristo? O Cristo, não Cristo, mas o Cristo. Aqui é muito claro, é definido, tu és o Cristo. Quem é esse Cristo? Aquele de quem as Escrituras falaram, aqueles de quem os profetas da parte de Deus mencionaram, aquele que foi prometido por Deus para ser o Cordeiro de Deus que tirará o pecado do mundo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E aí entra a dificuldade que levou à heresia, porque Jesus chama Simão Pedro de Simão Barjonas, filho de Jonas. Agora Jesus vai dizer, também eu te digo que tu és Pedro, porque era também a forma do nome de Simão. Não era o Simão o Zelote, era Simão Pedro. Como era Simão Pedro? A interpretação que se deu a partir daí, errada, equivocada, herética. Porque Jesus diz, também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está agora a heresia sendo pregada, não agora, mas desde que foi, de que Simão é a pedra, Pedro é a pedra, porque ele será o primeiro líder da igreja, a igreja institucional, a igreja que vai dominar sobre todo um povo, a igreja que vai dominar sobre os impérios, os reinos e na história. Mas não é isso que Jesus está dizendo, não. Jesus está dizendo, assim como tu és Pedro. Ninguém pode questionar o fato de que você é Pedro. Fique em pé, cristiano. Assim como você é cristiano, eu digo que você é filho de Deus. Por quê? Porque você confessou que você é filho de Deus por receber Jesus como Salvador. Alguém pode duvidar que você é cristiano? Pode. Tem mais algum cristiano aqui?
Ah, não tem, então não dá dúvida para qualquer um, porque você é cristiano. Obrigado, você não me serve mais como exemplo. Mas tem aqui mais de um Cláudio. Tem algum Cláudio aqui? Levanta, por favor. Ah, podia causar dificuldade, porque aquele lá é Cláudio, eu sou Cláudio. E se alguém dissesse, assim como tu és Cláudio, falei, peraí, Cláudio então. Mas qual é o teu sobrenome, meu príncipe? Fala bem alto. Regis, aquele que rege. E assim como tu és Cláudio Regis, o meu nome é Cláudio Barroso. Alguém aqui vai ter dúvida de com quem está sendo dito? Então, o que Jesus está dizendo é, se não fosse Pedro, mas fosse Cláudio Regis, seria, e assim como tu és Regis, assim como você é o Cláudio Regis, ninguém aqui vai duvidar disso, ninguém pode contestar isso. Ah, pode, então vai lá, pega o CPF dele, a identidade dele, o registro de nascimento dele, não tem outro, só ele. Pode haver um homônimo, mas quando chega na hora lá da identidade de CPF, a coisa muda de figura. Jesus está dizendo, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aqui não está se falando de pedra, como Pedro, aquele que vai ser o inabalável líder da igreja. Não, Jesus está dizendo, e assim como não se pode duvidar que você existe e teu nome é Simão Pedro, sobre esta pedra, sobre esta afirmação pétrea, inabalável, indiscutível, inquestionável, edificarei a minha igreja. E que afirmação pétrea é essa? Sobre que pedra Jesus está falando? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Edificarei a minha igreja sobre esta verdade. Eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não há outro. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse o Senhor. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Eu sou a pedra. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aqui tem outro problema, muito mal interpretado. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, mas, meus amados, ao longo da história, a igreja de Cristo tem morrido, tem fechado as portas, e o inferno tem prevalecido. Como não? Onde estão as igrejas cristãs da Holanda, da Suíça, da França, da Inglaterra? Onde estão aquelas igrejas que foram as igrejas que fizeram a expansão do Evangelho de Cristo no globo terrestre, enviando missionários? Missionários que foram à África, que foram à Ásia, que foram ao Oriente Médio, que foram aqui para a América do Norte, para a América do Sul. Onde estão? Fechadas. Viraram pubs, discotecas, boates, livrarias e até mesquitas islâmicas. Então, Jesus não sabia o que estava falando. Amados, a igreja está morrendo, mas não é lá no Oriente Médio. A igreja está morrendo, mas não é mais lá na Europa. Lá a igreja morreu em muitos países. A igreja está morrendo é aqui no Brasil. Mas assim como ela morreu lá na Europa e em muitos lugares, ela está morrendo aqui.
Aqui mesmo, onde todos os dias dezenas de igrejas evangélicas são abertas, ela está morrendo. Assim como ela deixou de existir em lugares em que ela foi berço das missões mundiais, ela está morrendo. Não significa, queridos, que a igreja local não fechará as portas, porque Jesus disse: sobre esta pedra, sob a afirmação pétrea, inabalável de que eu sou o Cristo, Filho de Deus vivo, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não significa que a igreja local não fechará as portas. Não significa que a primeira igreja batista em Belford Roxo, na Avenida Benjamin Pinto Dias, 1045, centro de Belford Roxo, não pode em algum dia próximo, no futuro, deixar de existir. Mas que a igreja de Jesus Cristo sempre existirá até a volta de Jesus, porque a igreja de Jesus Cristo necessariamente não significa esse lugar onde nós estamos reunidos aqui, e nem mesmo nós que aqui estamos, porque a igreja de Jesus Cristo não é uma bandeira denominacional, nem é um endereço físico. Fato de termos agora um presidente que se mostra comprometido com os valores bíblicos de família, de moralidade, de justiça, de preservação da inocência, da infância, da honradez, não nos deve fazer descansados, acomodados, porque a guerra não foi vencida, meus irmãos. A batalha ainda está sendo travada e outras batalhas virão. E se nós nos mantivermos como temos sido, como igreja de Cristo, as portas se fecharão. E o inferno prevalecerá sobre a primeira igreja batista em Belford Roxo. Prevalecerá sobre a primeira igreja batista do Rio de Janeiro. Prevalecerá sobre a Assembleia de Deus ali da esquina, onde quer que esteja. Porque a igreja de Jesus não é o endereço físico onde um grupo se reúne em nome dele. A igreja de Jesus Cristo é a reunião daqueles que perseveram, que se mantêm fiéis a ele, independente das circunstâncias que vivam. Esta ele voltará para levar consigo. Não é, amados, por causa de um presidente e alguns que foram eleitos e que igualmente são defensores dos valores bíblicos, que aqueles que lutaram para a destruição, para a corrupção dos valores, deixaram de existir ou não mais lutarão para que as portas da igreja sejam fechadas. Não, eles continuam lutando. Eles o fizeram por décadas na surdina nesse país. Eles fizeram isso por décadas, mesmo banidos de nosso país. Muitos deles que não se revelaram naquele tempo, se mantiveram aqui escondidos e infiltrados sorrateiramente, construindo o caminho de volta para aqueles que se foram e voltaram para desconstruir esse país, mesmo não mostrando a sua cara, até que foram revelados. Esta mensagem, amados, não é uma declaração velada de apoio a um regime ou ideologia política, porque nenhum regime ou ideologia política que existe ou jamais existiu, ou que já existiu, se prestou a servir aos propósitos de Deus. Nenhum. Vemos no livro de Juízes que o povo de Deus tinha a lei que Deus deu a Moisés para reger a sua relação e o seu convívio em sociedade como um povo. E mesmo assim, quando não tinha um governo político, mas recebia orientação de Deus através dos profetas, chamados então de juízes, o povo se corrompia, abandonando a Deus, seguindo a inclinação da carne, da vaidade e a influência de demônios. Mas o que o diabo usa para exercer seu domínio sobre nós, os seres humanos? Tudo que está ao seu alcance, porque o papel dele é roubar, matar e destruir o ser humano. Porém, Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja,
porque sempre haverá, como houve no passado, uma igreja viva e verdadeira que manterá acesa a chama da verdade, independente da bandeira denominacional. Muitas igrejas locais deixaram de existir. Olha para a Europa. Muitas famílias foram destruídas não pela perseguição religiosa, mas pela corrupção que sorrateiramente entrou nas suas casas, enfraqueceu sua moral, seus escrúpulos, esfriou sua fé, desconstruiu sua comunhão com Deus, até que levaram as igrejas locais a deixarem de existir. Quem aqui já ouviu falar de perseguição na Holanda? Quem aqui ouviu falar, nos últimos 200 anos pelo menos, que lá na Holanda os cristãos estavam sofrendo perseguição? E onde está a igreja hoje na Holanda? Quem aqui ouviu falar nos últimos 200 anos pelo menos de perseguição lá na Suíça? E onde está a igreja cristã na Suíça? Portas fechadas, templos vendidos, patrimônios vendidos, foram transformados em indústrias, em bibliotecas, em livrarias, em pubs, em estúdios de gravação de música para músicos, para artistas, alguns vendidos para mesquitas. Nossos filhos serão de Deus ou do diabo, amados, dependendo de que cristãos nós somos hoje e que seremos amanhã. Nossa sociedade será corrupta e sem Deus, dependendo de se teremos relacionamento com o Espírito Santo ou se nos faremos hedonistas, voltados para nós mesmos, para a satisfação do que a gente quer, do que a gente espera, do que a gente almeja, desejando ardentemente a satisfação da nossa vontade pela realização de coisas materiais, de modo a não mais termos disciplina para adoração, para oração, para o estudo da palavra de Deus. Olha para nós hoje como cristãos, o que nós temos sido? Uma sopa de letrinhas, um samba do passista doido, um caldeirão de diversidade espiritual, moral e ética, sendo dominados pelo que dita o sistema que rege a sociedade e corrompe os bons costumes, relativiza os princípios e valores bíblicos, desconstrói e corrompe a santidade e usa da retórica para oprimir os que discordam, acusando-os de homofobia, misoginia, racismo, intolerância, pois possuem o poder de comunicação e usam esse poder através das redes de TV de que são detentores para incutir em nós o modo de pensar, de falar, de nos vestirmos e de agirmos, corrompendo princípios e valores bíblicos de como nós devemos ser sal e luz para o mundo, e vamos nos tornando igual a ele. É por isso que, de modo tão massificante, a Rede Globo faz todos os seus âncoras de jornais usarem a seguinte frase: a viúva da vereadora fulana de tal, quando não existe na legislação brasileira o casamento entre homossexuais. As novelas estão cheias destas coisas malditas que influenciam o pensamento, a maneira de pensar e de ver a realidade de tantos cristãos que se alimentam do lixo que é produzido por ela e por outros. De mesmo modo, quando apesar de todos os inúmeros vídeos e provas apresentados pelo então candidato Jair Bolsonaro, a Globo insistiu em dar visibilidade e insinuar que ele fosse homofóbico, racista e misógino, que significa ter ódio e preconceito contra mulheres e meninas, somente porque ele defendia princípios e valores cristãos, bíblicos, e mostrava a ele próximo daqueles, fossem padres, fossem pastores, do catolicismo ou do movimento evangélico, porque isso vai contra os interesses deles. Como recentemente fez parecer que uma menina de uma escola tenha se recusado a falar com ele, fato mais uma vez desmentido, está recente, está aí.
Porque há uma insistência em desfavorecer, em fragilizar a estrutura política, social de nosso país. Porque hoje quem governa, não governa pelos ditames que eles querem. E o que dizer do movimento promovido pelo gospel, de artista do meio musical que cobra valores abusivos para se apresentar em igrejas? E o que dizer das igrejas que sucumbem a isso, e de pastores e ministérios que sucumbem a isso, porque faz as igrejas abarrotarem de gente, e promover e dar visibilidade para aquele pastor e o seu ministério? E o que dizer das inúmeras igrejas evangélicas, criadas por homossexuais que não foram libertos e resolveram assumir como vindo de Deus tal condição, reescrevendo e reinterpretando a Bíblia à luz de uma exegese, ou seja, a exegese do eu. Eu digo agora o que Deus diz, sou eu que falo, o que Deus está dizendo aqui, e que não é nada disso. Quase 2000 anos de trabalho interpretativo bíblico, de exegese, de pesquisa, de manutenção daquilo e preservação daquilo que é a verdade. Agora está tudo errado. O certo é o que a gente agora está reescrevendo. E o que dizer das igrejas que aplaudem e entram em furor com a suposta conversão de artista do mundo fonográfico, e que no carnaval agora, passado, há coisa de mais de um mês, estava em cima de trio elétrico, sensualizando, se remexendo e se rebolando em trajes sensuais, estimulando a permissividade, a promiscuidade no carnaval, e um dia desses, está aí na mídia, os blogs traziam estampada a foto do seu batismo na determinada igreja evangélica. Porque ser evangélico hoje é o quê? Por que razão, amados, os crentes não estão suportando estar casados depois de apenas 2 anos de terem se feito presentes no altar, consagrando-se um ao outro e dizendo para Deus, suas famílias, a sociedade, os testemunhas, o até que a morte nos separe? Porque, irmãos, há tantos crentes que não dão descanso para o pastor, porque vivem como criancinhas, sempre a choramingar, sem tomar posição em Cristo e passar a viver a palavra de Deus que recebem. O que será, amados, da igreja que tem um ministério verdadeiro, honesto, comprometido com a palavra de Deus, que todo mês luta para fechar suas contas no azul, por causa de tantos crentes ladrões, roubadores de Deus, que não devolvem seus dízimos? O que será da igreja local se há tanta infidelidade no viver a palavra de Deus? Não, eu creio em Deus. Não, eu creio que Deus é onipresente e onisciente. Menos quando eu estou com meu namorado, com a minha namorada, com meu noivo, com a minha noiva, no cantinho ou no lugarzinho para onde a gente vai, para a gente ter intimidade sexual. Seja a mão que faz um trabalho topográfico sem necessidade de GPS, ou seja, pelo ato sexual promíscuo e culto a demônios, que depois a gente diz que se arrependeu, mas volta a praticar. O que será da igreja, queridos, se há tanta infidelidade no viver a palavra de Deus? Será aquilo que está sendo bandidos, traficantes, ladrões, dentro de carros, no centro de Nova Aurora,
filmados assaltando a luz do dia, barbarizando a população. Será isso? Quando é que isso vai acabar? Enquanto tem crentes que vêm ao culto quando quer, que continua brincando de ser membro da igreja, e isso é em qualquer e toda igreja, independente da denominação, porque as coisas não estariam do jeito que estão. Se tivesse uma única igreja nesse município, em que o povo verdadeiramente se voltasse para Deus, em clamor, em oração e santidade, Deus ouviria. Porque quando Deus manda os anjos até Abraão para dizer: vou destruir Sodoma e Gomorra, Abraão volta-se para o Senhor e diz: mas Senhor, se lá tiverem 50 justos, o Senhor vai destruir? Não vou destruir por causa de 50. Mas Senhor, se lá tiver 30, não vou destruir por causa. Se tiver 10, Senhor, não vou destruir. Mas Deus chegou lá e encontrou quantos? Quantos? Deus conhece o coração, irmão. Deus conhece o coração. Esse Belfort Roxo ainda está do jeito que está, amados. É porque não tem uma igreja, nem essa aqui, que está movendo o coração de Deus a ponto do Senhor fazer diferença. Porque senão não haveria mais o que está acontecendo também no nosso bairro. Você não sairia mais de casa de manhã cedo para trabalhar, para vir pegar o ônibus aqui no centro, e seria assaltado e perderia teu celular de novo, sendo você crente. E Deus está chamando a nossa atenção para dizer: até quando vocês vão continuar nisso? Sim, amados, a igreja fechará as portas, porque seus filhos não mais crerão em Deus, por não verem o agir sobrenatural dele, que não tem que convencer ninguém da sua existência, porque ele não é aquele que faz barganha para ser adorado. Tem um monte de crente barganhando, dizendo como Jacó: se o Senhor me guardar, então eu vou dar ao Senhor meu dízimo, eu serei fiel. Se o Senhor, ainda que ele já tenha feito o seu filho deixar o céu, vir a essa terra, pagar o preço com seu sacrifício e morte na cruz para a salvação, ainda estão esperando que Deus faça mais. Mas e você e a tua casa, teus filhos, tua geração, serão parte de que igreja? Pensa nisso. A tua igreja não depende do outro, a tua igreja só depende de você. A igreja somos nós. Mas enquanto a gente continua vivendo esse evangelho de nhenhenhen, de mimimi, enquanto a gente continua sendo arrogante, presunçoso, egoísta, eu mudo se o outro mudar, eu deixo de fazer se o outro deixar de fazer, eu vou ser santo dependendo de quem minha esposa será comigo, eu serei santa dependendo de quem meu marido será comigo, eu serei fiel dependendo do que Deus vai fazer a resposta da que eu estou pedindo a Ele. As portas do inferno só não prevalecem sobre ou contra a igreja de Jesus. E a igreja de Jesus necessariamente não chama a primeira igreja batista de Belfort Roxo. Não se chama Assembleia de Deus Matriz de Belfort Roxo. Não se chama a Igreja Presbiteriana do Brasil. A igreja de Jesus é aquela onde Ele é Senhor. É aquela em que Ele é o Senhor. É aquela em que aqueles que dizem ser filhos de Deus estão comprometidos em viver em santidade, em pureza, em verdade, em honra,
ainda que custe a sua própria vida. Mas enquanto o crente quiser tanto ter, enquanto o crente permanecer se permitindo ser corrompido por aquilo que recebe pelos meios de comunicação, enquanto o crente continua se alimentando do que as mídias sociais produzem, tomando seu tempo, quando ele deveria estar crescendo na graça e no conhecimento de Cristo e no conhecimento acadêmico, de uma formação secular digna, para ser alguém que tem conhecimento também, para desenvolver-se em meio à sociedade e influenciar outros com a verdade que não negocia. Só Jesus Cristo salva. Ele é a verdade. E a verdadeira igreja existe por causa dele. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Senhor da minha vida, e eu não me deixo levar por outro. Tu és o Senhor, e só o Senhor sabe o que é o melhor para mim, e eu não me deixo levar por aquilo que o sistema que rege a sociedade quer me conduzir a fazer. É por isso que as minhas roupas não sensualizam. É por isso que a medida da minha saia não é o suficiente para fazer com que os homens não tirem o olho do meu traseiro ou das minhas coxas. É por isso que a calça que eu uso não faz os homens ficarem olhando para o meu sexo, para a minha genitália. É por isso que a blusa que eu uso não é tão cavada que faz com que os homens se sintam atraídos para ficarem olhando para os meus seios. É por isso que a blusa que eu uso não fica marcando os meus músculos do peitoral para dizer, ó, como eu sou gostoso. É por isso que aquilo que eu tenho dentro da minha casa não é réplica, nome bonito para pirataria. É por isso que na minha casa, se eu estou passando consequência de eu ter sido infiel a Deus, não ter energia elétrica, que é gato oferecido pelo vizinho ou roubado na rua, está todo mundo na lamparina, no querosene. É por isso que na minha casa não tem televisão, porque eu vendi para pagar a dívida que eu contraí. Porque a palavra de Deus diz que por eu ser crente, filho de Deus, não posso dever nada a ninguém, a não ser o amor. Então, eu me faço membro da igreja de Cristo, que a porta do inferno, ou as portas do inferno não podem prevalecer. Sabe o que significa isso? Não é o inferno que vem contra a igreja, é a igreja que vai contra as portas do inferno. Sabe o que significa isso? É que quando eu, como igreja, eu e você, como igreja, saímos para bater na porta de alguém, para falar de Jesus, nós teremos uma unção do Senhor, que fará com que as portas não se mantenham fechadas. A pessoa ouvirá a palavra, ainda que ela escolha permanecer no pecado. Significa que o inferno não poderá reter as almas daqueles que estão hoje condenadas a ele. Elas serão salvas sim, porque com autoridade nós chegaremos lá àquelas pessoas, falaremos de Jesus e haverá salvação, haverá libertação, haverá transformação de realidade. As portas do inferno não poderão prevalecer. Não haverá coração empedernido que a palavra de Deus não penetrará. É isso que Jesus quis dizer. Mas o diabo tem fechado muita igreja, porque se tornaram igreja do diabo,
cheia de fofoca, cheia de maledicência, cheia de corrupção, cheia de pecado. Não é a igreja de Jesus. E, irmãos, se você não está cometendo pecado, mas se você está se deixando ser alguém que é omisso porque vê o que deve fazer, corrigir, e não faz, a palavra de Deus diz que comete pecado. Dias melhores têm preço. O que será do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense, de Belfor Roxo e do Brasil, é aquilo que nós, que nos dizemos ser filhos de Deus, cristãos, igreja de Cristo, estamos fazendo ou faremos hoje e amanhã.